Josué capítulo 19. A herança de Simeão. E saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. E foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. E tiveram na sua herança Berseba, e Seba, e Molada, e Azar-Sual, e Balá, e Ezem, e Eutolade, e Betul, e Orma, e Ziclag, e Bet-Marcabote, e Azar-Susa, e Bet-Lebaote, e Saruém, 13 cidades e as suas aldeias. Aim, Rimon, e Éter, e Assã, 4 cidades e as suas aldeias, e todas as aldeias que havia em redor destas cidades, até Baalat-Ber, que é Ramá do sul. Esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão estava entre o quinhão dos de Judá, porquanto a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. A herança de Zebulon e de Issacar. E saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança até Saride. E subia o seu termo pelo ocidente a Marala, e chegava até Dabesete, e chegava também até ao ribeiro que está defronte de Joquinião. E de Saride voltava para o oriente, para o nascente do sol, até ao termo de Quislote-Tabor, e saía a Daberate, e ia subindo a Jafia. E dali passava pelo oriente para o nascente a Gat-Éfer, em Et-Cazim, e saía a Rimon-Metuar, que é Neá, e tornava este termo para o norte a Anatom, e as suas saídas eram o vale de Iftael, e Catate, e Naalau, e Sinron, e Idala, e Belém, 12 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A quarta sorte saiu a Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, e foi o seu termo Jezreel, e Quesulote, e Sunem, e Afaraim, e Sion, e Anacarate, e Rabite, e Quizião, e Ebes, e Remete, e Enganim, e Enada, e Bet-Pazés, e chegava este termo até Tabor, e Saazima, e Bet-Semes, e as saídas do seu termo estavam no Jordão, 16 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A herança de Asser e de Naphtali. E saiu a quinta sorte à tribo dos filhos de Asser, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Elcate, e Ali, e Betem, e Axaf, e Alameleque, e Amade, e Misal. E chegava ao Carmelo para o ocidente, e a Sior-Libnate, e voltava do nascente do sol a Bet-Dagon, e chegava a Zebulon, e ao vale de Iftael, ao norte de Bet-Emeque, e de Neiel, e vinha sair a Cabul pela esquerda, e Hebrom, e Reobe, e Amon, e Caná, até a grande Sidom. E voltava este termo a Ramá e até a forte cidade de Tiro. Então tornava este termo a Oza, e as suas saídas estavam para o mar, desde o quinhão da terra de Axib, e Umá, e Afeca, e Reobe, 22 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Asser, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. E saiu a sexta sorte aos filhos de Naphtali, para os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. E foi o seu termo desde Elefe e desde Alon em Zaananim, e Adami-Nequebe, e Jabneel, até Lacum. E estavam as suas saídas no Jordão. E voltava este termo pelo ocidente a Asnote-Tabor,
E dali passava a Ucoque, e chegava a Zebulon para o sul, e chegava a Aser para o ocidente, e a Judá pelo Jordão para o nascente do sol. E eram as cidades fortes, Zidim e Zer, e Amate, e Racate, e Quinerete, e Adamá, e Ramá, e Azor, e Quedes, e Edrei, e En-Azor, e Irom, e Migdal-El, e Orém, e Bet-Anate, e Bet-Semes, 19 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A herança de Dan. A 7ª sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança Zorá e Estaol, e Ir-Semes, e Saalabim, e Aijalom, e Itla, e Elom, e Timna, e Ecrom, e Euteque, e Gibeton, e Baalate, e Jeude, e Beneberaque, e Gati-Rimon, e Mejarcom, e Racom, com o termo de fronte de Jafo. Saiu, porém, pequeno o termo aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lesem, e a tomaram, e a feriram a fio de espada, e a possuíram, e habitaram nela. E a Lesem chamaram Dan, conforme o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. Acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Segundo o dito do Senhor, lhe deram a cidade que pediu, Timnat-Sera, na montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade e habitou nela. Estas eram as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias, por sorte em herança, repartiram pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E assim acabaram de repartir a terra.